Bom dia! Se você adora ver o bordado ganhar vida ponto a ponto, chegou no lugar certo. Hoje é dia de colocar a mão na agulha e seguir com mais um projeto encantador. Capricha no bastidor e vem comigo. Olá, bom dia meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Vamos começar uma nova aula de bordado? Então, antes de começar, meninas, eu quero agradecer a vocês, né, as que estão, todas que se inscrevendo no canal, as que estão compartilhando os comentários, né, às vezes eu demoro um pouquinho, né, mas eu sempre dou um pulinho lá responder assim que eu posso, às vezes eu já consigo responder meio logo, às vezes eu demoro um tempinho a mais, né? Mas quero assim agradecer muito, muito, muito vocês. Já estamos em 174 amigas, né, no canal, e esperando assim que o canal cresça bastante, né, que possa chegar a mais pessoas, né, que gostam de bordar e querem aprender a bordar pet e tudo mais, né. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta antes de começar a aula, né? Vocês já vão entender o porquê que tá essa imagem desse cachorrinho, né? Muito fofo, é um salsicha, né? Aquele compridinho, da orelhinha grandinha, fofinha, gostosinha da gente pegar. Então, meninas, assim, de agora em diante as aulas vão ser só na segunda-feira, tá? Então, toda segunda-feira teremos a próxima aula no canal. Eu estava fazendo na segunda e na sexta-feira, mas como o bordado é algo muito, muito, muito demorado para fazer, eu não estava conseguindo praticamente assim a fazer as aulas, né? Porque são horas, é muito demorado, né? Então, de agora em diante, as aulas vão ser sempre na segunda-feira. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês e para vocês deixarem para mim ali nos comentários é assim: o que vocês preferem? É que eu vá gravando, que nem da coruja, aulas mais longas, né? Um período mais longo e as aulas bem completinhas? Ou vocês gostariam que eu começasse, fizesse assim, digamos, um resumão do bordado, né? Não mostrasse assim para vocês a sequência, né? O ponto a ponto, né? Porque assim, quando eu comecei as aulas, eu nunca perguntei isso para ninguém, porque eu gostaria de fazer uma coisa diferente, né? Ensinar vocês o passo a passo, como bordar cada pontinho, cada passo a passo, cada mudança, né? Mas aí eu já não sei se vocês gostam ou vocês preferem, ali não, você vai bordar, vou só mostrar aqui, borda aqui só um pedacinho, aqui um pedacinho, aqui um pedacinho e só explica como que vai bordar o restante e tá tudo bem. Olha, não, a gente quer que você vá bordando passo a passo, pra gente poder estar acompanhando. É isso que eu quero dizer para vocês, né? Para pedir para vocês, para deixarem nos comentários, olha, como que eu gostaria que fossem as aulas. Porque daí assim eu vou conseguir melhorar as aulas, né? Colocar aquilo que mais tem prioridade para vocês, tá? Então já falei que é uma vez por semana, né? Toda segunda-feira teremos o vídeo novo. Gostaria de pedir, meninas, para vocês comentarem, compartilharem, darem seu like nas aulas, que assim eu sei que vocês estão gostando, né? Gostaria também de perguntar para vocês se vocês gostaram da aula da corujinha, se foi útil para vocês, se vocês conseguiram aprender. Também críticas, meninas, vocês podem deixar lá nos comentários, tá? Então é isso. Então agora vamos partir para a explicação geral do cachorrinho salsicha, ok?
Então, meninas, então temos aqui a imagem. Eu vou ensinar vocês a bordar esse cachorrinho desde o início, tá? Até o final. Até como que vai tirar o risco, tá? Porque digamos aqui o cachorrinho de vocês não é um salsicha, é um caramelo. E eu quero bordar o meu cachorrinho caramelo. Então, gente, eu vou lá e tiro uma foto mais ou menos assim, no estilo dessa aqui. Só que assim, como eu não tenho um cachorro salsichinha, né? Eu tinha que me virar nos 30 para eu conseguir uma imagem bonita e realista de um salsicha, né? Mas vocês em casa vão conseguir tirar, e a vantagem de se tirar em casa é os olhos, tá? Do salsicha. Então, os olhos, ele tirado a foto em casa é diferente, tá? Esse aqui eu vou usar, claro, o contorno, né? Todo, que eu vou usar para bordar. Mas eu vou estar pesquisando em outras imagens, em outras fotos, como que é o olho dele, tá? As cores, onde coloca brilho, onde coloca escuro, onde coloca mais claridade, ok? Então, nessa foto aqui a gente não consegue ver bem o contorno da íris, que eu quero dizer, sabe? Então, temos aqui, daí temos bastante claridade aqui, mas essa claridade também não vai ser tudo isso, vai ser menos, ok, meninas? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a foto do salsichinha, né? Eu tenho aqui o meu papel vegetal, tá? Claro que ele não vai ser desse tamanho, né, meninas? Ele vai ser menor. Então, aqui eu tenho o papel. Então, vocês vejam que com o papel vegetal eu já consigo tirar o risco, né? Já dá para ver bastante. Mas existem outros truques que fica bem melhor e que a gente consegue ver os detalhes. Porque aqui, vocês verificando, não sei se aí pela tela vai dar para vocês verem, mas aqui nós temos um pouquinho, uma cor mais clarinha, né? Aqui nós já temos o mesmo tom aqui dessa parte aqui do roxinho dele aqui na orelha. Aqui dentro também a gente tem um pouquinho desse caramelo mais escuro, eu vou dizer caramelo, né? Não chega a ser um marrom. Aqui também nós temos um pouco de caramelo. Aqui também nós temos, ó, um caramelo aqui. Aqui na lateral também a gente tem o caramelo, né? Então, o que acontece às vezes, para eu tirar esses detalhes que eu preciso, às vezes com a imagem assim eu não vou conseguir pegar tudo. É que nem aqui, olha, aqui a gente tem uma região que é bem preta, né? Aqui nós já temos como se fosse um acinzentado. Aqui a gente já tem um que vai aqui, olha, e aonde que nós temos um marronzinho. Mesmo do outro lado, olha, aqui nós temos uma parte que ela é mais escura e aqui uma parte mais clara, que é onde vai dar claridade e vai dar escuro. Nariz também, olha, escuro e a claridade. Claro que a gente não vai colocar tudo isso, porque não vai querer que ele fique tão estilo assim, ó, muito molhadinho, digamos, o nariz dele, né? Aqui nós temos também uma claridade, vocês podem ver que a gente tem um cinza aqui mais claro, aqui também. E aqui nós temos um mesclado, né? É um marrom, um médio e um mais claro, né? Então, são várias cores. Bem, meninas, então como é que eu faço para tirar esse risco? No computador, eu vou mexer aqui, quero ver se eu mexo aqui um pouquinho para vocês enxergarem. Aqui um pouquinho para cima, olha, assim vai dar mais certo. No computador de vocês, tá balançando que eu tô segurando com a mão, tá? Então, diz assim, editar. Aqui em cima, quase todo computador vai ter. Se não é igual ao meu, que não é do mesmo, do Windows do meu e tal, não entendo muito como roda isso, mas vai ter lá, editar. Então, eu clico em editar, ok? Então, vocês veem que ele vai carregar a foto. E já abriu novamente a imagem, né? Então, aqui na imagem, eu vou colocar mais para cá. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Acho que eu vou puxar o computador mais pra cá. Então, aqui na imagem, meninas, é aqui onde eu vou regular o tamanho da imagem que eu quero para bordar, tá? E também eu vou regular aqui, olha, a gente vai aqui em cima, é um solzinho partido no meio, ok? Então, eu clico nesse solzinho. Então, aqui na lateral, olha, ele já abre uma enormidade
de coisas para a gente estar mexendo na imagem, né? Então, digamos, eu quero uma imagem um pouquinho mais clara, eu tô com uma imagem muito escura e tal, então para isso que são essas funções. Então aqui, olha, verifique, olha. Então eu vou pegar aqui no brilho, tá? Só um exemplo. Eu venho aqui e vou puxando. Olha como essa imagem vai clareando. Então vocês vejam que nessa imagem aqui, ela vai deixar muito mais nítido todos os detalhes que eu preciso para tirar, tá? Vou voltar no lugar e assim por diante. Temos exposição, né? Olha, ele vai ficar mais nítido. Aqui nós temos contraste, né? Então vou colocar. Vocês podem ver que ele ou escurece ou ele clareia, tá? Então esse aqui não é muito bom, tá? De lidar. Destaque, daí seria destaque, vinheta, vinheta e assim vai, né? Então, aí aqui vai do gosto de cada uma. Se para mim já resolve só eu mexendo aqui no brilho e eu vou conseguir tirar todos os detalhes, tá 10. Muito brilho, tá? Por quê? Porque no brilho eu consigo daí aqui no meu... Olha como já fica muito, muito, muito tudo nítido, né? Vamos ver se colocar um pouco de exposição. Tá vendo, ó, como fica mais, tudo mais, muito mais claro. E olha que para eu tirar o risco, tá vendo como facilita a minha vida? Então aqui, pode ver aqui nessa região, ó, tá vendo? Aqui na região das orelhinhas, olha. Então aqui eu já consigo colocar onde vai ficar o mais escuro e aonde tá bem, bem nítido a parte mais clara. Claro que é isso, talvez pela imagem do celular, pelo computador não esteja dando. Contraste. Não vou mexer. Destaques. Não vou mexer, porque senão vai ficar muito ruim. Então deixa eu sem. Sombras são sombras, né? Se tirar... ele fica muito opaco, eu acho. E vinhetas. Vamos ver. Não, esse aqui é só um escuro do lado. E aqui descendo temos mais, olha, mais coisa. Então, saturação. Olha, aqui já me deixa, já vai me mostrar também as partes mais escuras, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Daí aqui temos calor, tá? Tonalidade. Aqui também não vamos mexer. E aqui no último ele diz nitidez, tá? Então, aí aqui na parte de baixo nós temos nitidez, tá? Que o que vai deixar tudo muito nítido. Eu não vou vir mexer nessa página, né, nesse nitidez aqui, porque ele não, assim, para nós não vai ter muita utilidade, né? Porque nós já temos uma imagem aqui bem definida, né? Então, agora qual é o processo? Eu venho aqui em salvar e vou salvar uma cópia. Ou você já pode salvar direto. Aí já a imagem que está lá vai ficar já assim, mas eu quero que fique a original lá. E eu vou apenas em salvar uma cópia. E aí ele vai salvar, tá? Então, aqui dentro da pasta onde já estavam todos que eu fiz um teste, então eu vou colocar teste pro risco, para eu saber que é esse aqui que eu vou utilizar, tá? Então, coloco em salvar. E aí ele vai salvar, ok, meninas? Aqui, voltando novamente lá em editar, tá? Aqui, olha, meninas, nós temos a gente chama filtrar, um pincelzinho, tá? Aqui também aqui tem algumas opções também para estar trabalhando a imagem, tá?
às vezes não deu certo eu fazer com todo ali o que com as partes dos ajustes, né? Então vocês podem vir em filtros. É filtrado ou filtro deve estar. Então aqui também ele vai mudar um pouco, olha. Aqui é perfuração, tá vendo? Ele já mudou. Aqui no dourado, olha, ele já muda um pouco, tá? Então eu vou voltando aqui sempre pro original. Aqui irradiar, ele já muda, né? Volto pro original. É contraste quente, tá? E acho que eu também, se eu quiser, acho que eu também posso, talvez até colocar mais de um, mas eu não vou fazer isso agora. Então eu volto no original, calmo, né? Então vocês vejam que já mudou a luz de novo, né? Eu volto pro original, olha, quando eu volto, tá vendo? Então o calmo aqui, olha, como ele já clareou bastante, né? E daí tem luz fria, vívido e frio, frio e dramático. Aqui temos outras, gravar, filmar e vintage. Vamos ver, gravar. Então, assim, no meu, pra mim, tá bom assim, tá? Então, lembrando que aqui a gente mexeu só aqui nessa parte, né? Como eu já salvei a imagem lá, que já vai voltar tudo no zero novamente, né? Mas olha, se eu quiser mais claro ainda, eu coloco mais claro em cima do que eu já coloquei, tá? Mas não vou fazer isso. Aqui, aí vocês podem voltar e colocar mais alguma coisa que vocês queiram, ok? Nitidez, vamos tentar, mas ele vai demorar muito tempo para mudar a imagem, sabe? Daí ele fica carregando. E então eu vou deixar a minha imagem assim, ok, meninas? Acho que até aqui deu para vocês entenderem, né? Agora o que eu faço? Eu vou pegar aquela imagem que eu salvei lá dentro da minha pasta, tá? Aí eu vou voltar com ela aqui e aqui eu vou fazer toda a mágica agora para tirar o risco, ok? Eu vou só preparar a imagem e já volto. Bem, meninas, como que eu faço agora? Agora eu vou regular o tamanho que eu quero do bordado, tá? Então, eu tenho aqui um bastidor, tá? Eu vou tirar a parte de fora, deixar só a parte interna. Então, eu tenho aqui um bastidor. Esse meu bastidor, ele, a parte interna, ele tem 14 centímetros, né? Então, veja o quanto ele está maior. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui um pouquinho a tela. Aqui já deu para vocês verem. Então, aqui embaixo, olha, já tem aqui a porcentagem que está. Ele está em 62%, tá? Muito grande, né? Então, eu venho aqui, digamos, vou diminuir para 50%. Ele ainda está grande. Então, aqui embaixo, olha, onde ficou azulzinho, eu vou colocar 40%. Porque na lixinha ali, quando eu pego aqui, ele não tem opção de 40, tá? E aí eu clico na tela, vocês vejam quanto sempre, quando colocar, dá uma clicadinha na tela. Então, veja o quanto ele diminuiu mais ainda. Tá muito grande a imagem. Então, eu vou baixar para 35. Então, coloquei 35, ó. Vou dar um clique na tela, olha, ele diminuiu. Agora sim, ó. Ele tá num tamanho bom, mas ainda está muito grande. Eu vou diminuir. Porque assim, quanto maior... Eu vou colocar 32 agora, só pra gente dar uma olhadinha. Clico na tela, olha, e diminuiu. Muito tempo leva para bordar, né? Aí nós vamos ficar 1 ano aqui bordando. Eu acho que aqui desse tamanho está bom. Olha, então vocês vejam que tem um espaço na lateral bem bom. Aqui também ele sobra um pouquinho, né? Então, eu acho que esse espaço tá bom. Ok? Vamos medir para ver com quantos centímetros ele ficou aqui, a imagem. Tá com 11 centímetros, 11 e um pouquinho ali. Então, tá ótimo o tamanho da imagem. E de altura,
Tá com 9,5. Tá perfeito. Porque se a gente pega uma imagem muito grande, aí também para bordar você fica e borda, 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 né? E nunca termina. Eu acho que eu vou aumentar só um pouquinho aqui. Vou colocar mais um 33. Opa. Agora vamos voltar ali no 35. Eu acho que no 35 tá melhor. 35%, tá, meninas? Não é o tamanho. E daí ele vai ficar com 12 centímetros, olha. Por 10. Agora tá bom. Mas que isso não. Isso nós vamos levar 2 anos bordando esse cachorrinho. Então, e agora? Agora eu vou começar a tirar o risco, tá, meninas? Então, como é que eu faço para tirar o risco? Eu puxei a tela do computador mais para frente para eu enxergar bem, né? Então, agora vamos começar a fazer o risco, tá? Então, lembra do papel que eu mostrei para vocês? Olha, eu já coloquei aqui eu chamo de esparadrapo, mas esse aqui tem um outro nome que eu nunca lembro. E aí eu vou vir e vou fixar o meu papel. Esse aqui é papel vegetal mesmo, sabe, meninas? Que ele é melhor. Claro que se a gente tivesse uma mesa digitalizadora, né? Seria muito melhor. Agora eu vou ensinar um outro truque para vocês. Eu vou fazer um pouco de barulho aqui. E assim, meninas, quanto mais escuro, melhor. Como eu tenho que ficar com a minha luz aqui acesa para eu poder gravar, eu fechei a janela, tá escura, a parte escura da janela. Então, vocês vejam quanto mais nítido ficou, praticamente nem parece o papel mais, né? Então, e agora a gente vai começar a fazer o risco, tá? A riscar. Então, eu vou começar aqui pelo nariz, sempre é a melhor parte. Eu acho que eu vou trocar o lápis. Vamos ver se aqui vai ficar melhor. Então, aqui eu venho com muito amor e carinho. Não tem que ser o outro. É que ele é um papel que ele, para pegar o grafite, ele é um pouquinho ruinzinho. Ok? Então, eu venho aqui. Faço bem bonitinho o meu risquinho, tá? Venho aqui do outro lado. Riscar aqui do outro lado, ok? Aqui, olha, meninas, ele tem como se fosse um risco aqui no meio. Marco também. Faço a parte de baixo. Aqui, eu já venho trabalhando aqui. A volta aqui. Aqui ele tem uma entradinha, mas esse aqui eu não vou considerar, tá? Eu vou passar reto aqui. Tá? Então, aqui, olha, meninas, na beirinha do nariz, ele tem aqui uma claridade, tá? Então, a gente vai marcar essa claridade. Desse lado e desse lado.
E aqui eu separei, tá? Então, a claridade aqui, vocês vejam que ela tá aqui mais e aqui tá menos, tá? Então, eu marco também. Aqui, essas coisinhas, assim, quando é muito pequenininho, não precisa, meninas, que depois, conforme a gente for olhando a imagem, tá? A gente vai fazendo. Eu tenho que virar aqui, porque senão eu não consigo riscar. Aqui onde tá o nariz dele também, olha a claridade, ok? Aqui, se vocês tiverem dificuldades, vocês podem abrir, mas aqui é só a parte da claridade. Que depois, na hora de bordar, como a gente vai estar olhando para a imagem, então muita coisa a gente faz depois. Então, já fiz aqui. Aqui eu posso subir, eu posso descer, como quiser. Eu já vou vir aqui para a parte de cima, né? Então, aqui eu já vou vir bordando para cá. E aqui seria já um bordar para cá. Aqui esses cachorrinhos, mais ou menos aqui, eles têm uma manchinha mais escura, tá? Então, eu vou deixar ali marcadinho, tá? Então, aqui, meninas, vocês vejam onde tá a parte mais clara, a gente vai riscar também, tá? Aqui eu também tenho uma outra parte mais clara. Aqui ele já vem um tom mais escuro. E aqui uma parte mais clara. E esse escuro ele fecha aqui. Claro, meninas, que depois eu vou consertar todos esses riscos, tá? Eu tô só fazendo mais fraquinho assim, mas depois quando eu terminar, eu venho aqui e coloco mais, digamos, mais forte, né? Então, ele parou aqui, eu vim aqui com esse risco aqui, né? Então, aqui eu vou descer aqui. Que eu já venho pro lado. Já vou marcar. Eu vou marcar um lado, meninas, daí depois. Porque o outro lado é praticamente quase a mesma coisa, tá? Então eu venho aqui, olha, mas aqui eu não vou encostar nesse risco aqui, porque aqui ele ainda tem uma claridade, como se fosse uma luz aqui, né? Agora sim, embaixo encosta, tá? Aqui, olha, nos olhos, meninas, tá vendo? Aqui ele tem uma parte mais escura. Aqui é uma região que ele vai ter uma claridade, tá? Aqui também é uma região, né? O final da região mais escura. Aqui é a parte mais clara, tá? Que é a luz. Temos que marcar também. No começo é muita coisinha assim pra gente marcar. Aí aqui também, olha, eu marco aqui a parte clara, que vem mais ou menos até aqui assim. Aqui e aqui. Aqui nós já temos mais uma alaranjada aqui, né? Mais a parte caramelo ali. E assim eu vou marcando, meninas. Aqui, olha, eu tenho mais um caramelo aqui. Então, eu vou marcar um caramelo aqui. Ai, mas eu não vou marcar, eu deixo depois na hora de fazer, eu sei. Meninas, quando você vai bordar, acredita que a gente se perde. Tá? A gente se perde muito, 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 muito.
Aqui em cima, olha, eu já tenho mais uma parte clara, vou marcar também. E aqui eu desço. Parte do pescoço. Aqui, meninas, olha, ele vem pra cá. Então, aqui seria a região aonde tem aquele que eu mostrei pra vocês, aquele caramelo, né? Só que aqui, olha, ele desce uma luz. Então, eu vou marcar também essa luz. Ok? Então, essa região aqui, olha, ele é um bem escuro. Às vezes, conforme a gente vai empurrando, até ela vai indo junto. Aqui no meu risco não ficou bom. Ele grudou uma coisa na outra. Então, a gente vem aqui, ó, com a borracha e ataca. Isso vai acontecer bastante. Aí. Esse cá, o outro lado que eu apaguei. Tá? Aqui, olha, de lá aqui é uma região mais escura. E aqui eu tenho uma região mais clara. Aqui é uma região mais escura. Aqui é uma clara, mas aqui eu tenho uma escura. E aqui é a região do caramelo, ok? Acho que aqui deu para entender bem, né? E sucessivamente a gente vai bordando. Olha, aqui eu pego aqui. Quando eu faço esses riscos, meninas, eu não coloco as pestanas, né, as barbinhas, porque a gente vai fazer depois, a gente vai cobrir tudo isso aqui mesmo, né? Então, não tem por que a gente tá se estressando tanto. Olha, aqui em cima daí já tem aqui esse, que é um mais claro, né? Aqui tem um claro. E aí os olhos, né? Então, aqui eu tenho uma parte clara. Aqui eu venho a parte de fora do olho. Aqui, olha, eu tenho uma parte branquinha do olho. Aqui eu tenho uma parte mais escura do olho. Aqui no meio eu vou ter a íris. Aqui eu tenho uma claridade. E aqui eu tenho a parte mais escura do olho. Tá? Aqui, olha, eu já tenho uma parte mais clara, que é digamos aqui, o caramelo.
Aqui descendo, olha no pescoço dele, tenho aqui uma claridade. Aqui embaixo eu tenho uma claridade. Aqui eu tenho uma claridade. Aqui vem o escuro. Então, meninas, continuando, eu tive que dar uma paradinha aqui. Aqui também a gente tem, olha, mais uma parte mais escurinha aqui um pouco e mais clara. Deixa eu mudar o lápis. Agora derrubei. Coisas que acontecem. Então, eu venho aqui e marco aqui também, ó. Vendo? E claro que aqui, meninas, muita coisa vai ser assim de intuição também, sabe? Que nem aqui, olha, esse risco aqui, pra mim agora ele tá torto. Não sei, faz essas borrachas hoje em dia, elas ficam manchadas, né? As borrachas antigamente não era assim. Aqui, ó. Aqui também nós temos ó, uma parte mais clara. Aqui uma parte mais escura daí. Aqui eu deixaria inteiro assim. Com esse claro. Eu vou só marcar aqui, que aqui eu sei que daí eu vou ter que colocar uns pontinhos mais escuros, né? Aqui a gente tem uma parte mais escura. Aqui já tá marcado. Sempre vão olhando que eu não vá andando o papel, né? Senão depois ele faz todo fora de esquema. Então, aqui agora a gente marca a parte do rostinho. Como eu falei para vocês, depois eu volto organizando esses riscos, né? Então, aqui eu tenho uma parte clara. Daí eu venho aqui com uma parte mais escura. Aqui no meio uma parte clarinha. E aqui também eu tenho uma parte mais clara. Aqui, meninas, ele vai ser tudo preto, tá? Ele tá aqui manchadinho com outra cor, mas é que quando a gente mexe, às vezes daí acontece isso, sabe? Então, desse lado aqui também ele vem com claro mais pra cá. Aqui também ele tem um claro aqui. Aqui em cima, o claro aqui de cima. Aí eu já marco aqui, ó.
meninas, tem horas que você vai marcar e você aperta até ela anda. Aqui nós temos a parte caramelo. Aqui a parte clara. Aqui nós temos a parte caramelo aqui de cima. Aqui nós temos outra parte caramelo. Então, meninas, a marcação seria mais ou menos isso, tá? Eu vou terminar de fazer aqui as marcações, né? Tudo que ainda está faltando. E outra coisa que é bem importante também, meninas, o sentido do fio do pelo, né? Aí depois de tudo riscado, aí colocando uns risquinhos assim só para mostrando para que lado vai o pelo, tá? Algumas pessoas não marcam, eu costumo não marcar porque eu acho que me deixa muito confusa. É muita informação daí, né? Então eu não marco, mas assim, como eu vou estar trabalhando sempre com a imagem, então sempre na imagem eu vou estar aqui olhando para que lado que está indo, né? O mesmo, a hora que eu riscar no tecido, aí no tecido eu dou uma marcadinha ali, sabe? Mas aqui também, olha, do outro lado é o mesmo do que o lado de lá. Também venho aqui, olha. Vou marcando aqui. Então, vocês percebem que da cor mais escura tem uma média e uma clarinha, tá? Isso aqui depois, automaticamente, eu vou fazendo a transição na hora de bordar, tá, meninas? Então, por enquanto, eu deixo assim. Aqui, olha, onde vai ficar a parte mais escura, né? Aqui nós temos um claro. Aqui nós temos mais um claro. E o resto eu vou saber que é escuro. Aqui tem mais um claro. Aqui também tem mais um claro. Aqui também vem mais um claro. E agora que falta só a região do olho, ok, meninas? Aí depois eu vou tirar e mostrar pra vocês como que fica o risco, tá? E aí como a gente vai fazer daí pra passar no tecido. Que eu quero essas aulas bem completinhas assim, sabe, meninas? Pra vocês aprenderem a bordar, né? A tirar, a fazer o bordado, tirar o risco, como é que a gente tira o risco, o que que a gente acrescenta, o que que não acrescenta, ok? Então, continuando, meninas, eu já terminei de fazer todas as marcações, né, principais que eu queria. Agora, eu voltei na imagem original, lembra que a outra tava bem clara? Olha, esse aqui já está a imagem original. Claro que aí para vocês, por causa da tela, do celular e da tela, vai ficar uma cor diferente, ok? Mas aqui, olha, estão todas as marcações que eu precisava. Claro, parte mais escura, parte mais clara. E daqui agora é passar pro tecido e começar a fazer o bordado, ok?
Eu vou estar mostrando para vocês aí como que eu vou fazer assim rapidinho para passar no tecido. Outra coisa, meninas, eu vou disponibilizar o risco lá no nosso grupo do Facebook, tá? É só entrar lá e baixar, vai estar em PDF. Lembrando também, meninas, que eu tenho um site, tá? É onde eu vendo os moldes, os riscos, né, de alguns trabalhos, bordando com a sueli.com.br. Na descrição dos vídeos está o endereço bem certinho. Porque assim eu vendo os moldes, os riscos para quê? Que é para eu comprar o material, tá, meninas? É tecido, fio, vocês sabem que fio de bordado é carinho, né? Então eu vou vendendo os moldes lá para ir arrecadando um pouquinho de dinheiro para comprar fio. Então alguns vídeos, algumas aulas, o risco será gratuito, eu vou disponibilizar, e alguns serão pagos, ok? Que mais que eu queria dar de aviso? Eu acho que de aviso era só isso. E daí lembrando, é só entrar lá no grupo e daí pegar o risco lá, vai estar disponível lá, tá? Eu vou agora dar uma melhorada nesse risco, tá? Vou dar uma ajeitada, tá? Para daí depois passar numa folha A4 para disponibilizar para vocês, ok, meninas? Então eu volto aí já com daí o risco pronto para passar pro tecido.